Prezados irmãos, é um prazer estarmos aqui novamente para transmitirmos uma mensagem e nós gostaríamos de ler a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E o tema dessa reflexão, o fracasso do homem e a redenção de Deus. Muito bem. O homem, em toda a sua história como conhecemos, fracassou em todos os seus projetos. Nenhuma das boas intenções que ele teve produziu resultados duradouros para si e para a humanidade. Na verdade, ele sempre fracassou. E quanto mais ele caminha em busca de sua redenção, da sua glória, ele se vê confuso, mergulhado, e ele sempre tem andado perturbado. A perturbação é a sua aliada. E quando ele acha que, enfim, a vitória chegou e que os seus problemas serão resolvidos, num instante, num salto, tudo se desmorona e ele volta então novamente a se sentir perdido e iludido neste mundo. E eu quero passear um pouco pela história e citar 3 momentos da história. Primeiro, a Revolução Científica, a Revolução Industrial e a Revolução Tecnológica ou Era Digital que a gente está vivendo agora. A Revolução Científica ela nasceu na Europa, que foi no século XVI, século XVII. E essa era científica ela veio depois da Idade das Trevas ou do obscurantismo, como dizem os historiadores. E nessa época apareceram muitos protagonistas, muitas pessoas que marcaram essa época. Queremos citar apenas 3 deles. O primeiro foi Galileu Galilei, que nasceu na Itália em 1566. E ele defendia a ideia de que a Terra não é um ponto fixo no universo, mas que a Terra girava em torno do Sol, e isso depois veio confirmar como verdade. Isaac Newton também, que foi um cientista, foi um teólogo protestante também, nasceu em 1643, ele foi o criador da chamada Lei da Gravidade. E a Lei da Gravidade tem uma máxima que diz o seguinte, abro aspas, a toda ação sempre há uma reação de mesma intensidade e direção, porém sentidos opostos. O princípio dessa lei está na Bíblia Sagrada, quando a Bíblia diz que tudo aquilo que o homem semear, ele também ceifará. Então essa lei diz o seguinte, que tudo que você fizer, você vai receber alguma coisa em troca, na mesma proporção do que você está fazendo. Então se você odiar, você vai receber ódio. Se você amar, você vai ser amado. Se você perdoar, você vai ser perdoado. Então, a lei da gravidade de Isaac Newton, ela foi baseada neste princípio bíblico, naturalmente. Um outro protagonista é o Francis Bacon. Francis Bacon, ele nasceu em Londres em 1626 e ele dizia o seguinte, que todo conhecimento ele tem que ser experimentado, ele tem que ser investigado, ele tem que passar por um processo de laboratório, ele tem que ser experimentado. E ele achava, ele defendia a ideia de que se o conhecimento ele fosse experimentado, isso ajudaria no avanço do pensamento humano. A segunda revolução, ou o segundo advento depois da ciência, é o advento da indústria, chamado também de Revolução Industrial. Foi um conjunto de mudanças que aconteceu na Europa no século XVIII e XIX, e nessa época as famílias produziam somente para o consumo próprio. E depois então da Revolução Industrial surgiram os grandes inventos, as máquinas, e a mão de obra foi substituída e tudo passou a ser produzido em série. Vamos citar também 3 protagonistas da Revolução Industrial. O Thomas Edison, que nasceu nos Estados Unidos em 1922,
foi o inventor da eletricidade, dos fones e também do cinema. O Carl Benz nasceu na Alemanha e ele foi o inventor do automóvel, nasceu em 1844, daí a gente se lembra, por exemplo, do Mercedes-Benz, foi criado por ele. Um outro protagonista dessa revolução industrial foram os irmãos Wright, nasceram nos Estados Unidos e a história conta que em 1989 eles inventaram um avião, mas que foi Santos Dumont que em 1901 contornou a Torre Eiffel na França com o seu dirigível movido a gasolina. E o terceiro e último advento, depois do advento da ciência e do advento da indústria, é o advento que nós estamos vivendo agora, o advento da tecnologia, a era digital, da revolução tecnológica. A tecnologia, ela nasceu nos Estados Unidos em 1969 e ela surgiu com a invenção do computador, do celular e da internet. E podemos lembrar de Steve Jobs, que nasceu na Califórnia em 1955, criou a Apple, e a Apple revolucionou, como nós já sabemos, a indústria dos computadores pessoais, filmes de animação, música, telefones, tablets e publicações digitais. Lembramos também de Bill Gates, que nasceu em 1955 também nos Estados Unidos, e ele foi o fundador da Microsoft, que é uma empresa de software. E o software nada mais é do que um conjunto de componentes lógicos de um computador ou sistema de processamento de dados. E um terceiro é o Travis Kalanick, também um americano, que nasceu em 1976. Ele foi o fundador de uma das maiores startups nos dias de hoje, que é a Uber. E ele pensou então em resolver o problema da locomoção, do transporte, e criou então a Uber, que a gente vê nos dias de hoje, e todos temos o aplicativo, quase todo mundo tem, e a gente tem feito uso dela. Mas embora o advento da ciência, da indústria, da tecnologia tenham trazido muitos benefícios, muitos avanços indescritíveis para a humanidade, nós ainda vemos um homem perdido, um homem infeliz e um homem insatisfeito. E essas evoluções, acreditavam-se que elas trariam esperanças para melhorar a vida do homem, mas elas não resolveram e nunca vão resolver o maior problema do homem, que é o pecado. E a palavra pecado, no grego, hamartia, significa errar o alvo. Em outras palavras, o homem não acertou o alvo e por isso o problema do homem é uma questão de pecado, é uma questão moral e também uma questão espiritual. É uma questão moral porque o homem foi corrompido na sua genética. Davi disse, em pecado eu fui gerado. Então não há nada que o homem possa fazer para resolver isso. E embora o homem seja capaz de coisas maravilhosas, de criar coisas maravilhosas, como por exemplo o avião, ele acaba sendo capaz também de cometer as piores atrocidades, as mais nefastas maldades, como por exemplo usar o próprio avião que ele inventou para poder jogar a bomba atômica e destruir a cidade de Hiroshima e Nagasaki na China e milhares de pessoas, inclusive civis, morrerem na Segunda Guerra Mundial. Só para não esquecer também das duas guerras mundiais, a primeira e a segunda, dos atentados às Torres Gêmeas e também dos horrores nos sistemas políticos que a gente presencia todos os dias no mundo inteiro. É um problema espiritual, além de moral, porque o homem insiste em negar a realidade da transcendência e da imanência de Deus. Transcendência, o homem continua insistindo de que Deus não existe e de que a ciência que é um Deus. E imanência, porque o Senhor Deus veio ao mundo na pessoa de Jesus Cristo e Jesus veio e comprovou isso. A Bíblia diz que todos os seres humanos pecaram e todos estão separados da glória de Deus e que esse pecado, essa hamartia,
tem um preço, e o preço do pecado é a morte. Então, se todos nós pecamos, nós morremos, e por isso que o mundo está do jeito que está. Então, pecar ou viver no pecado significa a falência do homem em todos os seus projetos. Significa a sua aniquilação, a sua perdição. Significa a sua degradação moral e espiritual em todos os âmbitos da sociedade, inclusive na família, inclusive na educação, na política e também, eu acredito, na religião. Na família, porque a família ela é responsável pela preservação do amor na vida na terra, mas a família está destruída. Também na educação, porque a educação é fundamental e indispensável para os avanços do conhecimento e das relações interpessoais, mas a educação está a reboque, está destruída por causa das irresponsabilidades do poder público. E também na política. A política ela é fundamental e importante, indispensável para criar uma sociedade saudável a partir dos seus poderes político, dos seus poderes judiciário, legislativo e executivos, mas a política também se encontra infestada de políticos corruptos e imorais. A política também está falida. E é também uma questão espiritual. O pecado prova para o homem que o homem precisa de Deus, o homem precisa encontrar Deus. A sua espiritualidade também, ela se encontra destruída. Hoje nós vemos muitas pessoas que se dizem cristãs mergulhadas numa falsa espiritualidade. Nós vemos muitos líderes que se dizem cristãos, mas que também vivem um espiritualismo mascarado e interesseiro. Então, tanto a questão da educação, a questão da família, da política e da religião estão todas estragadas, estão todas ameaçadas por causa do pecado. Mas, irmãos, a Páscoa, ela traz para nós uma reflexão muito interessante. E por isso a nossa meditação está em torno deste tema, o fracasso do homem e a redenção de Deus. A Páscoa, sem sombra de dúvida alguma, foi o maior evento que aconteceu na história da humanidade em todos os tempos. Billy Graham vai dizer que o maior evento que aconteceu na história da humanidade não foi o homem sair da terra e pisar na lua, mas foi Deus sair do céu e pisar na terra. Então a Páscoa, ela, em outras palavras, significa a iniciativa de Deus descer à terra na pessoa de Jesus Cristo, a fim de mostrar ao homem o verdadeiro caminho da sua salvação, da sua redenção. A esperança do homem, ela nunca esteve e nunca estará em adventos, em revoluções, em avanços, nem da ciência, nem da indústria e nem da tecnologia. A esperança do homem está em Jesus Cristo. Jesus é a esperança. Isso a gente crê, isso a gente prega. Jesus, com a sua morte, ele veio resolver o fracasso do homem. Sua morte veio trazer a verdadeira esperança que o homem precisa. A verdadeira paz, a verdadeira felicidade não se encontram na ciência, mas numa vida totalmente entregue nas mãos de Deus. Cristo veio para nos libertar. Cristo veio para desfazer as barreiras das amizades, dos preconceitos e do ódio. A vida do Senhor Jesus foi o maior exemplo de amor, inclusive para com os seus inimigos. Jesus lá na cruz, quando ele era crucificado, ele pôde ainda, mesmo assim, orar a Deus pelos seus inimigos e dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, relembrar a Páscoa, irmãos, é reviver a esperança, é acreditar, é prosseguir em frente, na certeza de que o fim será o começo de uma nova era na eternidade com Cristo, onde lá não existirá morte, não existirá doenças, não existirá choros, inimizades, pestes e tudo mais. Relembrar a Páscoa é ouvirmos o imperativo convite do Senhor Jesus Cristo a dizer-nos:
Não te disse que se creres, verás a glória de Deus? E, finalmente, para concluir, celebrar a Páscoa é acreditar nos recomeços. Podemos recomeçar hoje com uma nova vida, ajustar os nossos passos. Podemos nos arrepender dos nossos pecados e começar um jeito novo de caminhar com Deus, com nossa família e com o nosso próximo. Eu acredito que Deus está nos dando a oportunidade de nós repensarmos a Páscoa do Senhor em família. E que a cruz com Cristo da sexta-feira da paixão possa nos mostrar todo o nosso fracasso, todo o fracasso do homem, sendo submerso, sendo aniquilado com a redenção de Deus. E que em Cristo somos vencedores. E que a vida que agora vivemos, essa vida que vivemos no carne, possamos vivê-la plenamente na fé em Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio ao mundo e morreu na cruz para nos redimir. Aí está a nossa redenção. E que Deus nos abençoe. Senhor Deus e Pai, eu oro ao Senhor em favor de todos estes que nesta hora estão me ouvindo através da internet. Que o Senhor o abençoe de uma maneira muito especial a cada um deles. Que o significado, o sentido da Páscoa possa nos fazer recomeçar, relembrar e guardar tudo que o Senhor